paz do Senhor, meus irmãos, eu quero gravar este áudio agora. É um testemunho sobre como eu cheguei ao batismo. Dia 12 agora de fevereiro, faz 4 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor, que eu desci as águas para a honra e glória do Senhor. A minha história começou em 2011, quando eu estava trabalhando, estava fazendo tudo que um ser humano normal faz, estava vivendo. Até então eu era do mundo, ia para as festas, final de semana, bebia com os amigos, deixava meus filhos em casa com a minha mãe, ia para as festas, saía na sexta, só chegava no domingo. Foi até que o Senhor permitiu que eu tivesse uma enfermidade e acabei sendo internada. Em julho, numa certa manhã, eu acordei com a minha perna preta, fui ao pronto-socorro. Chegando lá, o médico já me internou e essa perna só ia inchando. Quando foi no 14º dia, uma crente chegou ao hospital fazendo evangelismo e começou a orar por mim. E no final da oração ela disse para mim: o Senhor manda te dizer que você vai para Goiânia e que você vai voltar morta. Eu assustei com aquilo porque eu não acreditava que o Senhor mandava um tipo de recado desse. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei nos crentes, mas eu não acreditava que Deus pudesse mandar um recado desse para a gente. Daí eu pedi a minha mãe para chamar um primo meu, que é pastor. Eu estava afastada dele há 10 anos, porque ele estava pastoreando na Bahia, e ele havia voltado para a minha cidade naqueles dias. No sábado de manhã ele esteve no hospital, e na hora dele orar, ele me fez a pergunta mais importante da minha vida até hoje. Ele me perguntou, falou: Grace, você aceita Jesus como seu único Salvador? E eu não queria ser crente, eu admirava muito os crentes, mas eu não queria aquela vida para mim. Então eu perguntei para ele, falei: mas para eu aceitar Jesus eu tenho que ser crente? Ele então respondeu para mim: não é que você tem que ser crente, mas se você não se converter, você vai morrer. E aí então ele me perguntou novamente e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Na segunda-feira pela manhã, a minha perna inchou ainda mais a ponto de rasgar e começou a minar sangue da minha perna direita. O médico então me transfere para Goiânia. Nele me transferindo para Goiânia, eu lembrei daquela mulher, daquela irmã, que orou por mim na sexta-feira falando que eu ia morrer. E então eu perguntei ao médico, falei: doutor, fala a verdade para mim, eu vou morrer? Ele disse para mim: eu vou mandar amputar a sua perna na esperança de salvar a sua vida, mas você tem 5% de chances de vida. E nisso já havia sido descoberto que eu estava com problemas de coração grave também, que foi o que causou essa trombose na minha perna. Eu saí do hospital dentro de uma ambulância. Nisso já era agosto, já tinha voltado às aulas dos meus filhos, eu tenho 3 filhos. Então eu passei na escola dos meus filhos com o motorista da ambulância. Ele estacionou a traseira da ambulância de frente para a entrada da escola. Quando eu vi os meus filhos descendo a calçada, eu me despedi deles como se realmente eu estivesse indo para morrer. Eu despedi dos meus filhos, eu despedi da minha mãe. E aquela porta daquela ambulância foi fechada. E eu olhando aquelas pessoas ali da escola, a diretora, os funcionários da escola, todos olhando. E eu vi que eu realmente ia morrer. E eu fui para Goiânia. Chegando em Goiânia, eu passei por uma junta médica. Os médicos decidiram que não ia amputar a minha perna.
resolveram me internar para tentar salvar a minha perna e salvar principalmente a minha vida. E ali eu fiquei mais de 46 dias. Certo dia, o meu peito doeu muito e eu desmaiei. E na verdade o meu corpo ficou ali naquela cama, mas o meu espírito começou a subir. E conforme o meu espírito ia subindo, eu ia vendo o meu corpo ali naquela cama. Eu via os médicos mexendo em mim, eu via os médicos tentando reanimar meu coração e o meu corpo cada vez subindo mais, o meu corpo cada vez mais distante de mim, até que eu entrei num túnel escuro. Entrei nesse túnel escuro, uma luz muito bonita, muito forte. No final desse túnel, essa luz me puxava. Foi até que eu perguntei, falei, eu estou morrendo? O que está acontecendo? E uma voz de um homem muito doce, que hoje eu acredito ser a voz de Deus, essa voz respondeu, sim, você está morrendo. E então eu disse, eu não posso morrer, eu tenho os meus filhos, eu sou sozinha, eu não tenho com quem deixar meus filhos, me deixa viver. Então essa voz me disse o seguinte, filha, eu vou deixar você voltar, mas por onde você passar, você vai contar o seu testemunho, por onde você passar, você vai falar o que eu fiz na sua vida. Daqui para frente, tudo o que você passar será para minha honra, para minha glória. E tudo o que acontecer é para ser contado aos 4 cantos do mundo. No que ele falou isso, eu só senti o impacto do meu corpo voltando para a cama. Passaram-se mais alguns dias. Não, aí na mesma hora que o meu corpo voltou, veio um monte de médicos, fizeram um monte de exames em mim. O meu médico pulava e gritava glória a Deus ali dentro daquele hospital, a minha enfermeira também. Até então eu nem sabia que eles eram crentes, porque lá em Goiânia, médico e enfermeira não conversam com o paciente, eles simplesmente aplicam ali o remédio e saem. E aí o médico me falou que eu era um milagre para a medicina, que era para mim agradecer a Deus o resto da minha vida, porque eu fiquei 6 minutos morta, 6 minutos sem respiração, 6 minutos sem oxigênio no cérebro, 6 minutos com o coração parado. Eu poderia voltar? Poderia, mas eu iria vegetar para o resto da vida. E ao contrário, eu voltei totalmente sem sequelas. Passados alguns dias, eu pedi à enfermeira para orar por mim. De madrugada ela veio com a Bíblia, orou por mim. E na oração o Senhor começou a falar a minha vida desde o ventre da minha mãe. Falando que eu fui rejeitada pelo meu pai, que eu sofri muito, cresci num lar de alcoolismo, que eu chorava muito, que eu apanhava muito porque eu era uma menina e o meu pai queria um menino. E foi falando a minha vida até naquele dia. Veio a confirmação de que realmente era o Senhor que tinha falado comigo naquele túnel preto. Quando terminou a oração, eu perguntei para a enfermeira. Falei, por que aconteceu tudo isso? Eu não entendo. A enfermeira pegou e disse para mim o seguinte. O Senhor manda te dizer que tudo isso aconteceu para Ele te mostrar que Ele é o dono da vida. Ele é o dono da sua vida. Ele te deu a vida, Ele te tira a vida quando Ele quiser. A vida das pessoas pertence a Ele. E se você não fizer o que Ele quer, Ele vai te levar embora, porque te entregar para o diabo Ele não vai. Ou você obedece a Deus, ou você vai morrer. Passado alguns dias, eu recebi alta, voltei para minha cidade, mas eu acomodei e não fui para a igreja. Isso já era mais meio de agosto, quase final. Já era, já era início de setembro. E aí acomodei em casa, eu estava de repouso, não podia andar, fiquei acomodada. Quando foi em fevereiro de 2012, no dia 8 de fevereiro,
Eu levantei do sofá para ir até o banheiro e acordei numa UTI. Eu estava com o corpo do lado esquerdo todo paralisado. Eu dei um derrame cerebral. Eu não aguentando ver o que estava acontecendo dentro da UTI, porque eu estava consciente, eu peguei com o meu lado direito, que estava perfeito, eu me joguei no chão, ajoelhei e falei com o Senhor. Falei, Senhor, o Senhor me chamou e me deu uma segunda chance e eu não te obedeci. Se o Senhor me tirar daqui até no domingo eu desço as águas. Isso foi numa madrugada de quarta para quinta-feira. No sábado, 2 horas da tarde, eu estava em casa completamente perfeita. No domingo, eu desci as águas, que foi no dia 12 de fevereiro. Faz 4 anos agora que eu batizei. Estou aqui, estou bem, estou viva para a honra e glória do Senhor. Levo a palavra dele por onde eu passo. Levo a palavra dele para as minhas clientes. Levo a palavra dele no Facebook, no WhatsApp. Onde eu passo, eu levo a palavra dele. E eu digo para você, nesse momento, você que está ouvindo esse áudio, a minha vida é perfeita? Não. Eu não fui curada da trombose. Mas tudo tem o seu tempo. Deus tem um propósito para cada coisa. E se você estiver passando por alguma dificuldade, se você estiver passando por algum problema, creia que isso é para a glória do Senhor e que na hora certa Ele vai te curar, Ele vai dar aquela